O templo de Deus tem que estar limpo. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Vocês têm que saber que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, tem que ser santo. No versículo 16, o apóstolo Paulo deixou bem claro que quem se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus tem que ser o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que habitar no templo que foi justificado por Jesus Cristo, com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. O templo que foi comprado pelo sangue inocente que Jesus derramou na cruz, não pode ser mais depósito de cachaça. Não pode ser mais depósito de fumaça de maconha, nem depósito de nicotina, nem depósito de prostituição. Não pode mais encher o templo de capítulos das novelas, que só incentivam a prostituição, o adultério, a violência. Não pode ter mais lugar para as pornografias, da TV, da internet. Tem que deixar o Espírito Santo de Deus fazer uma limpeza geral no templo comprado com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Não pode mais entrar no templo músicas mundanas, que incentivam a prostituição, o adultério, a violência. Não pode deixar um quartinho da bagunça para o Satanás colocar as coisas dele: prostituição, adultério, palavrões, ódio, contenda, vícios. Tem que se fazer tudo ao contrário do que o Satanás quer que se faça. Templo que o Espírito Santo habita não pode ficar com a sujeira do pecado. Tem que deixar o Espírito Santo fazer a limpeza geral. No versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu que, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quando se está preso pelo diabo, Deus liberta o escravo do diabo. Estava assim o criador desse canal. Porém ninguém consegue se livrar das mãos de Deus, se for punido por ele. O apóstolo Paulo quis dizer que Deus vai jogar no inferno os que não querem ser o templo do Espírito Santo de Deus, preferem levar uma vida de desobediência à palavra de Deus. As consequências irão chegar, 100% de certeza. Vamos ler também no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Não existe união do templo de Deus com imagens de esculturas, porque vocês são o templo do Deus vivente, porque Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saiam do meio deles, se apartem, diz o Senhor, não toques nas coisas imundas, e eu vos recebereis. No versículo 16, o apóstolo Paulo deixou bem claro que não existe união entre Deus e imagens de esculturas, deuses feitos por mãos humanas, que não andam, não veem, não o ouvem. Não pode adorar a Deus e depois adorar e crer em deuses feitos por mãos humanas. Só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus proíbe crer e adorar imagens de esculturas. No versículo 17, o apóstolo Paulo aconselhou: saiam do meio dos zombadores. Se apartem dos conselhos dos ímpios, não toques nas coisas imundas, não vejam coisas imundas, não ouçam coisas imundas, então eu irei receber vocês. Versículo 18, e eu serei para vocês pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Filho de Deus é aquele que se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
se tornou filho de Deus através de Jesus Cristo. Quem rejeita se tornar filho de Deus através de Jesus, não é filho de Deus, é uma criatura de Deus. Quem morrer nessa situação não vai morar no paraíso de Deus. Capítulo 7, de 2 Coríntios. Amados, nós temos tais promessas. Vamos nos purificar de toda a imundícia das obras da carne e do nosso espírito. Vamos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. O apóstolo Paulo aconselhou a se apartar de tudo que induz ao pecado. Não é para tocar em coisas imundas, não é para ver as imundícias que passam na TV, novelas que só incentivam a pecar, jornais da TV, que só falam de homicídios, estupros, pedofilia, nem ficar vendo pornografias na TV, na internet. Não pode trazer lixo que induz ao pecado, para dentro do templo que foi comprado com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Grave bem essa frase: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus é moradia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não se prostitui, não bebe álcool, não fuma maconha, não fala palavrões, não assiste novelas, não vê pornografias. O nome já diz tudo. Espírito Santo de Deus. Como se faz para se tornar o templo do Espírito Santo de Deus? Tem que passar pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro evangelho dele, tem que se arrepender dos pecados, tem que se confessar para Jesus Cristo, tem que se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Fazendo assim, o Espírito Santo de Deus vem morar no pecador arrependido, que se converte ao verdadeiro evangelho de Jesus. O Espírito Santo chega e vai limpando tudo, vai convencendo o pecador arrependido a abandonar os vícios, a prostituição, os palavrões, as novelas, vai convencendo a abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. O Espírito Santo de Deus vem moldando e preparando o pecador arrependido para ir morar no paraíso de Deus depois da morte do corpo, porque no céu só vai entrar quem se converteu ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: pregai o evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer, invoque o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso. O apóstolo Paulo deixou bem claro que o que vai acontecer com os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para purificar os pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. A maioria preferem o inferno, porque desprezam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus deixou bem claro que todos serão lançados no inferno, porque não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele. Os que já moram no inferno, se arrependeram pela péssima escolha que fizeram estando vivos, preferiram continuar nas práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Agora eles estão dizendo assim lá no inferno: aqui é do jeitinho que Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga, não vá para o lugar de tormento eterno, se converta ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte.